Estamos de volta e durante esta semana nós exibimos aqui no Jornal da Manhã uma entrevista especial com a promotora de justiça que atua no caso da tragédia ocorrida no dia 21 de maio deste ano em Paracatu. Hoje a gente finaliza a série com um compacto sobre este processo. Prudentemente, a promotora de justiça Maria Constância Alvim, que atua no caso, afirmou que no momento é impossível fazer prognósticos sobre datas, por exemplo. O processo está em fase inicial. Esse processo ele tem dois momentos, né? O primeiro momento é, por exemplo, na denúncia nós colocamos todas as qualificadoras, todas as circunstâncias que nós conseguimos enxergar Por quê? Porque naquele momento é indúbio para a sociedade. Na dúvida, vamos proteger a sociedade. Além da denúncia por homicídios consumado, homicídio tentado e outros crimes, a promotora também pediu no processo indenização para as famílias das vítimas. Além dessa questão, nós pedimos também a indenização das vítimas, das famílias das vítimas fatais e do Evandro. E é uma questão que eu tenho batalhado aqui em Paracatu, em alguns casos a gente tem conseguido êxito, a importância dessa indenização, pelo menos mínima, prevista no Código de Processo Penal, para que as vítimas tenham, claro que não existe reparação para a perda de uma mãe, de uma irmã, de um familiar, de um ente querido, mas para que isso vire uma rotina. Nós agradecemos aí a participação da promotora de justiça Maria Constância durante esta série especial de reportagens sobre essa tragédia que chocou o país. Olha, e durante esta semana muitas mensagens chegaram até a nossa produção questionando também e pedindo que a gente atualizasse alguns casos que, segundo os telespectadores, caíram no esquecimento. Nós temos vários casos, vários crimes que chocaram aqui a região e as pessoas estão sem saber no que deu afinal. Outras mensagens questionando a questão de um crime semelhante a este que ocorreu em torno de 2016, também em uma igreja evangélica aqui no centro de Paracatu, em que o jovem entrou durante a reunião e assassinou um homem na Catedral da Bênção. Na época ele foi absolvido aí pelo crime de homicídio, mas o Ministério Público recorreu e o tribunal entendeu que o Ministério Público tinha razão neste recurso e este caso voltará para o Tribunal do Júri. Ele será julgado novamente. Ainda não há data definida, mas o Jornal da Manhã vai voltar neste caso e atualizar você também, viu? Todas as mensagens que chegaram para a nossa produção, a gente vai apurando e atualizando você aqui. Mudando de assunto, olha só, diariamente são registrados pelo menos 366 crimes cibernéticos em todo o país. Um fator que contribui para a ação criminosa, na visão de especialistas, é o descuido da população quanto à utilização de ferramentas e aplicativos. Com a Febre Face App, aplicativo que mostra como a pessoa ficará na velhice, muitos usuários ficaram apreensivos em relação ao uso dos dados, que foram disponibilizados para a transformação de sua foto. Mas vale lembrar que todos os aplicativos e redes sociais solicitam a aprovação de termo, no qual o usuário autoriza o uso de sua imagem. Existe uma questão no Face App que realmente a foto do seu celular é enviada para o Face App. Então a sua foto é encabeada e ela fica nos servidores do Face App. Então, em tese, isso está até no termo lá de uso do Face App, mas a sua foto está lá. E aí existe uma discussão se isso é uma invasão ou não da privacidade. Os aplicativos e redes sociais precisam ser usados com mais consciência. Vários golpes estão sendo aplicados virtualmente. O mais comum deles é o roubo do WhatsApp, no qual amigos da vítima acabam sendo ludibriados a realizar depósitos bancários. O golpe consiste em alguém tentar cadastrar o seu número no WhatsApp de novo, como se fosse você. E aí o que acontece? Quando a gente cadastra no WhatsApp, o WhatsApp envia uma mensagem de texto, um SMS, com alguns códigos que você deve digitar no cadastro. Então qualquer pessoa que tenha esse código consegue cadastrar o seu WhatsApp. Quando ele tenta cadastrar, a vítima vai receber um SMS. E aí é onde esse criminoso entra em contato com a vítima e inventa uma história, cobertura ali, e falando, olha, eu preciso que mandei um código para o seu anúncio ir para o ar e tudo, e esse código está aí. Então, quando ela passa o código para esse criminoso consegue instalar o WhatsApp no telefone dele, inclusive desabilitando o WhatsApp da vítima. E nisso,
ele se passa por essa pessoa e, uma vez que ele está se passando por essa pessoa, ele tem acesso à lista de contatos, aos grupos que essa pessoa participa e, na maioria dos casos, esse criminoso pede dinheiro para essa lista de contatos da vítima, né? Todos os aplicativos oferecem ferramentas que dão mais segurança ao usuário, conhecida como autenticação de 2 fatores, simples de serem ativadas e que praticamente o isenta de cair em golpes como esses. A autenticação em 2 fatores é porque, além de ter o usuário e a senha, que a gente normalmente digita para acessar, para ler nosso e-mail, para acessar na rede social, vai ter um outro fator, que é um código que é enviado para você. Então significa que mesmo que um terceiro, um criminoso, tenha o seu usuário, a sua senha daquele serviço, ele não vai conseguir acessar porque ele precisa dessa opção. Quase metade da população brasileira está acima do peso, segundo números do Ministério da Saúde. O atual estilo de vida das pessoas reduz o gasto de calorias. Ficamos muito tempo sentados e também estamos mais estressados, o que nos leva a comer mais. Entender o porquê de termos chegado a esse ponto pode fazer toda a diferença para a retomada de uma vida saudável. Confira no Saúde em Foco de hoje. O pão francês, tão comum na mesa dos brasileiros, fez essa mulher perceber que tinha algo errado na relação dela com a alimentação. Conseguia comer 10 pães de uma vez e já estava com 120 quilos. Há 24 anos, encontrou o grupo de comedores compulsivos anônimos, um apoio capaz de mudar histórias. Eu achava que eu era uma maluca, né? Quando eu não conseguia parar de comer, ficar só num pedaço, naquilo ali, eu falei, Deus, eu acho que eu não sou normal. Então, eu aprendi aqui na nossa literatura a discernir, né, o que é comida e o que é alimento. Hoje, eu procuro me alimentar e não comer. É com leitura e troca de experiências que cada participante aprende a se conhecer melhor. Diariamente, eles enfrentam o desafio de não usar a comida como consolo, passatempo ou para acalmar a ansiedade. Uma questão muitas vezes ignorada pela sociedade. Ela nos vê como um glutão. Você está comendo demais, você está muito gorda, você está horrorosa. E não se entende por que aquele indivíduo está comendo demais. A compulsão, o descontrole e a má alimentação são algumas das razões que explicam dados preocupantes para a saúde dos brasileiros. Mais da metade da nossa população está acima do peso e de 2016 para cá, esse número aumentou 30%. Isso quer dizer que 1 em cada 5 brasileiros atualmente se encontra obeso. Pesquisa do Ministério da Saúde indica que o brasileiro tem se alimentado melhor e até está se exercitando mais. Um sinal de que os números podem melhorar nos próximos anos. Isso desde que o abandono do sedentarismo seja acompanhado de outros comportamentos. Tentar fazer da alimentação um horário de fato alimentar. Sentar na mesa com calma, evitar a televisão, evitar o celular, evitar aquelas questões que você vai perder a atenção. Nessa busca por novos hábitos, uma grande ajuda vem dos alimentos orgânicos. Se antes eram caros e difíceis de achar, essa realidade está mudando. Para isso, o caminho é recorrer a hortas urbanas e pequenos produtores. Aqui, com uma mensalidade de R$20, é possível ter acesso a 40 espécies diferentes de plantas comestíveis. Se você procurar um produtor direto, assim, direto da roça, no caso, você conseguiria achar um preço muito mais acessível do alimento orgânico. E para comer melhor, informação também ajuda muito. Várias plantas consideradas não convencionais representam alimentos ricos, só que muita gente acaba comprando só os mais conhecidos. Por exemplo, o alface. Todo mundo acha que o alface tem um valor nutricional muito alto e ele não é. Tem outras plantas que são não tão convencionais, como a oroponobis, azedinha, que tem um valor nutricional muito maior do que o próprio alface. Boa alimentação e controle da obesidade não representam só qualidade de vida. Também significam menos sobrecarga para o sistema de saúde. O excesso de peso foi responsável, em 2017, por 12 mil internações no SUS, um gasto de R$64 milhões.
A gente tem um gasto público muito grande com essas pessoas, então doenças relacionadas ao diabetes, à hipertensão. E uma questão que as pessoas às vezes esquecem, eles só associam a obesidade com doença cardiovascular, mas é a associação de doenças com neoplasias malignas. Tem a presença de câncer associado à obesidade também. Antigamente a comida para mim era um vilão, né, para mim. Hoje me tornou minha amiga.